Planejamento estratégico. Bicho papão para a maioria das pequenas e médias empresas. O gozado é que a maioria delas, quando a gente fala de planejamento, pensa, ai meu Deus, eu vou ter que contratar um consultor, ele vai falar consultez, vai fazer um documento enorme que isso não vai servir de nada para a minha empresa. Gente, por vezes, precisamos efetivamente de um consultor. Quando o nosso segmento, quando o seu segmento está bastante tumultuado com variáveis que você não controla e que você precisa saber como utilizar, que estão aí interferindo no seu negócio, o planejamento se faz fundamental. Você pode contar com a colaboração de um profissional, de um consultor que venha lhe ajudar, e você pode contar apenas com os seus líderes ou com a sua equipe. Tudo depende de como você quer conduzir. Há também a escolha do que fazer com esse planejamento. Se você irá reunir todos esses esforços, todas essas inteligências a serviço do seu negócio, o bacana é que você pegue este planejamento, continue vendo o cenário e o aplique. O aplique para ver os resultados, para ordenar seus esforços. Ele é uma ferramenta fundamental para que as pequenas e médias empresas possam crescer e se tornar autossustentáveis, autogerenciáveis. Como é que a gente faz essa história desse planejamento estratégico? Via de regra, a gente começa pela parte filosófica. Para que é necessário? A filosofia, os seus valores te darão a base da cultura, da condução do seu negócio. Deixarão claro para você e para a sua equipe em que direção você está indo, como você está seguindo. Porque eu posso chegar a Roma, indo para Portugal, Espanha, eu posso pegar um voo direto, eu posso parar lá em Londres para depois chegar em Roma. Cada um tem um meio para conduzir sua empresa para que ela chegue no destino que ela quer. Então é muito importante nós começarmos pela base filosófica. Nós temos a missão. A missão é a razão de ser da sua empresa, a razão pela qual você a fundou. É fundamental esta questão. Por exemplo, eu sei que a missão da minha vida é efetivamente ajudar pessoas e organizações a se desenvolverem. O meio que eu farei isso, quando eu farei isso, eu defino no planejamento, mas essa é minha razão de ser, eu vivo para isso, eu fundei minha empresa de consultoria para isso. Tem uma empresa aí, uma empresa de renome, no ramo de chocolates, qual é a missão dela? A missão dela é efetivamente fabricar produtos de alta qualidade e sofisticados que atendam à necessidade da sua clientela. Então, a missão é: para que eu fundei? Para que a minha empresa existe? O que ela entrega? A que ela se dedica para entregar aquele bem ou serviço para a clientela? Uma vez definida a missão, eu passo para a minha visão de futuro. O que é que você quer? O que é que você quer atingir na sua empresa? E aí é muito bacana que assim, gente, é o que eu quero para um determinado tempo. A visão vai mudando conforme eu a atinjo. Eu passo para outra visão. Eu atinjo outro patamar. Há empresas que querem e que declaram: eu quero ser referência no meu segmento dentro da região XPTO até 2022. Eu quero ser, ou eu serei, até 2022, a empresa mais lucrativa no meu segmento. Ela está declarando onde é que ela quer chegar. Então, a visão de futuro é o que você quer atingir, sempre observando o que claramente definido
definindo, perdão, isto no tempo e no espaço. Definida a missão, definida a visão, passo para os valores. Que valores são esses? Os valores morais, os valores que alicerçam o seu negócio. E aí é muito importante congruência. Congruência. Eu efetivamente falar o que sinto e penso e aquilo que eu falo. Tudo converge, tudo está alinhado, congruente para que aquilo ocorra. Então, se você declara que o seu cliente é seu maior bem, não adianta o cliente chegar e você virar as costas, fazer cara feia. Os seus profissionais, quem te auxilia na operação do seu negócio, irão perceber isso. Tem também uma hipótese. Eu declaro que aperfeiçoamento contínuo, que o ser humano é o meu maior valor. E aí, cada vez que um profissional vem te dar uma ideia, você fala, não, isso já foi feito aqui na empresa. Não precisa não. Não, nós estamos pensando nisso. Se eu declaro, se você declara que o aperfeiçoamento contínuo é algo de valor, que você efetivamente acredita, cada vez que um profissional vem te dar uma ideia, você registra ou você cria lá tua caixa, teu box de sugestões, você cria um comitê ou na tua reunião de segunda-feira, tua reunião de sábado de manhã, vocês em conjunto tratam das sugestões que aquele profissional trouxe para aperfeiçoar o processo, para melhor atender, para ter um produto diferenciado, para traduzir para você uma necessidade do cliente. Você trata aquilo com o respeito, com o carinho efetivamente que aquela ideia merece. Então, os valores precisam estar alinhados às suas atitudes, efetivamente as suas, e depois isto faz um efeito de cascata, de chuveiro, vem de cima para baixo dentro da organização. Feito isso, eu tenho o bloco filosófico, efetivo, que alicerça o negócio. Daí parto para a questão dos cenários. Você irá elencar quais os aspectos, as variáveis que estão aí no cenário, na conjuntura, que impactam no seu negócio. Efetivamente, aspectos econômicos, taxa de juro, crescimento esperado no Brasil como um todo, no teu PIB, pode ser o crescimento do teu segmento. Neste momento vivemos um instante em que o agronegócio, em que a alimentação, mesmo diante dessa conjuntura diversa, vem crescendo. Então, eu tenho um cenário econômico posto. Depois, os aspectos sociais. Como é que se organiza a sociedade em que você está inserido? São as mulheres que continuam determinando as compras? Como é que se dá a organização familiar? Como é que se dão os gastos, o investimento que cada família faz? E se você tiver o dado, senão você vai buscar, o quanto aquela família costuma gastar, o quanto a sua clientela costuma gastar naquele segmento em que você atua. Conto também, listo também, os aspectos educacionais. Qual é o nível educacional da minha clientela? Quanto que ela estuda? Quantos anos ela passa? Efetivamente, as mulheres continuam estudando mais do que os homens? Passam mais tempo ali? E olha, ligo este aspecto do cenário. As mulheres continuam estudando mais do que os homens. O aspecto econômico também é ditado por isso? São as mulheres que definem as compras? São as mulheres que ganham mais ou elas continuam ganhando 20%, 40% a menos que os executivos que estão no mesmo cargo que ela? Então, já listamos os aspectos econômicos, culturais, sociais, educacionais. Listo também, vejo, pesquiso os aspectos tecnológicos. Como é que está a tecnologia dentro desse cenário? Ela vem evoluindo? Ela está estagnada?
Eu tenho oferta de tecnologia, eu tenho centros de tecnologia que podem auxiliar no negócio. Então eu crio uma moldura. Efetivamente, você coloca ali todos os itens do cenário no qual sua empresa, sua vida, seus clientes estão inseridos. E aí eu tenho, às vezes, uma lista enorme, subdividida nestes vários itens. Eu posso criar efetivamente um, um item diferenciado para o meu segmento. E aí eu vou organizar isso. Eu vou organizar isso como, Adriana? Tem uma matriz, que aqui nós chamamos, deixa eu ver aqui, olha lá, de FOPA, que é igual o termo em inglês, SWOT. Ela nos permite uma organização dessas ideias, ela nos permite analisar a nossa empresa dentro e fora. Como é que você faz isso? Você pode criar no Flip mesmo, aqui, um quadrante. Você vai listar, fazer uma tempestade de ideias com a sua equipe, com os seus líderes, e você vai primeiro listar no Flipchart, ou listar no quadro, numa folha, você vem aqui e lista todos. Neste momento da tempestade de ideias, você vai lá, só listando. Não vale criticar nenhuma das sugestões apresentadas. Depois que todo mundo falou, pode ser a ideia mais estapafúrdia do mundo, você vem aqui e vai validar ou não cada uma das sugestões apresentadas. Então as mulheres continuam determinando a compra. Então, mulheres e compras. Sua equipe validou isto? Você vem aqui e faz a ticagem. Aí você volta na matriz. Você volta na matriz para organizar isso. Primeiro, você vai listar os seus pontos fortes. O que são os seus pontos fortes? É aquilo que você tem de bom, que você é o melhor. E são variáveis que estão sob o seu domínio, que você efetivamente domina, tem controle. E a palavra aí é controle mesmo. Ela é uma habilidade, uma competência interna que vocês têm. Então, por exemplo, vocês têm qualidade no atendimento, vocês têm seres humanos ok dentro da sua empresa. Esse é seu diferencial. Todo cliente que chega ali elogia, você tem de raiz. Fala, às vezes demora, mas o teu atendimento, olha, me faz parar aqui. Quando eu tive um posto de gasolina é commodity, tem em qualquer lugar. Variam, sim, de acordo com a qualidade que a distribuidora te dá, mas a qualidade no atendimento faz com que o cliente pare no seu posto e não no posto vizinho. E qualidade no atendimento, você é quem determina. Você treina, ela está sob o seu domínio. Então, aqui, nos aspectos, nos pontos fortes, somente aquilo que você domina e que a sua equipe tem de primor, que ela entrega com maestria. Pode ser equipamentos. Eu tenho os melhores equipamentos dentro do meu segmento, no local onde eu atuo. Então, efetivamente você lista aqui. Pois eu passo para o outro aspecto, olha só, dos pontos fracos. Que a sua empresa tem de deficiência que ela poderia melhorar. O aspecto educacional dos profissionais que trabalham para mim não são bons. Você ainda não atingiu o aspecto que queria. As pessoas não terminaram o ensino médio, elas não concluíram o curso técnico ou nível superior e é necessário que elas tenham isso. Você vai listando aqui.
os aspectos que você não é bom e que estão sob o seu efetivo domínio. Vale colocar aqui que você tem pouco capital de giro? Sim, eu tenho aqui, ó, eu posso colocar que eu tenho uma deficiência de capital de giro e anotar aqui. As instalações que você atua não estão ok? Suas filiais não estão com o mesmo padrão visual? Coloco aqui, padrão visual. Estão sob o seu domínio. Você determina o que você é bom, naquilo que você é bom e o que você tem a melhorar. Aqui é muito importante a sinceridade. E às vezes não é fácil. Às vezes estamos elaborando isso daqui e o empresário se ressente. Quando alguém, olha, vocês sabem, ressentir é sentir duas vezes. E ele se incomoda, efetivamente fica fisgado no ego quando alguém vai ali e fala para ele: suas instalações não estão ok, ela não está boa o suficiente para o serviço para o produto que você vende. Ou ainda, suas instalações não estão ok de acordo com o seu segmento. Tenho aí uma clínica de estética, uma clínica veterinária, uma clínica de diagnósticos e seu equipamento é ótimo, está listado aqui. Mas as suas instalações não estão ok. Elas estão com um aspecto decadente, elas perderam aquela coisa da modernidade que pode chamar a atenção para a qualidade do seu equipamento. Você tem equipamento de ponta, mas a sua instalação não condiz com aquele equipamento. Então, efetivamente, ela impacta negativamente no seu negócio e você precisa listar aqui com essa coerência, com essa honestidade, que, reforço, por vezes não é fácil. Não é fácil olhar para o negócio e perceber que naquilo eu não sou bom. Ou há empresários que só listam aspectos negativos, que só vê pontos fracos na empresa dele e deixa de olhar para o que ele tem efetivamente de positivo. Quais são os diferenciais que o auxiliaram a chegar até o ponto que ele está. Uma vez listado isso, eu vou lá no cenário, lembra que você listou todos os aspectos, verificou com a sua equipe quais eram válidos ou não, e daqueles aspectos, quais são oportunidades. A taxa de juro é atrativa? O crescimento do seu segmento é atrativo? Naquele bairro em que você atua, naquela região, há um crescimento de consumo? Aquele bairro teve efetivamente, aquela região, aquele município, ou os municípios tiveram investimentos e apresentam uma taxa de desenvolvimento diferenciada? Isso tudo se coloca aqui. Isso é oportunidade. Por exemplo, aqui nós listamos o aspecto educacional. Sua empresa não tem ainda as pessoas, os profissionais no padrão, mas eu tenho como oportunidade uma oferta maior de cursos de EAD, de educação à distância, que propiciam o acesso desses profissionais a uma educação em que ele pode pagar, em que o preço é justo e ele pode ter acesso. Por ser uma educação à distância, ele consegue compatibilizar o exercício profissional e o aprimoramento, o aperfeiçoamento dele. Isso é oportunidade, certo? Então, eu listo aqui, dentre aquelas questões que eu listei no cenário, quais são oportunidades. E oportunidades estão para todos. São variáveis que eu não controlo, que o governo controla, que a sociedade determina, efetivamente o que está aí e que eu posso usar. Porque dizem que efetivamente a sorte não existe. Ela é uma condição de ter a oportunidade e a vontade, a ação
de aproveitar essas oportunidades, de usar essas oportunidades em seu favor. Terminado este item, venho para o que são ameaças. Ameaças também são variáveis que você não controla, que estão aí para todos. E, olha, eu posso até agir em colegiado, numa associação, numa federação patronal, mas elas não estão sob o meu domínio direto. Elas estão para todos. Exemplo disso, carga tributária. Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, se não a maior. Temos uma variação de ICMS que vai impactar na compra dos seus produtos ou dos seus equipamentos para cada estado da federação. Se você está no estado em que a alíquota é maior, você tem que pagar o diferencial. Geralmente esse diferencial é pago lá na barreira fiscal, quando aquele produto ou equipamento entra no seu estado. É uma ameaça, eu não controlo. É o governo, efetivamente, que controla estas questões. Você poderá depois ter ações, novamente em colegiado, junto com uma associação, que farão ações para sensibilizar o meio político para que impacte aqui. Mas você não pode determinar, eu acho que esse produto é só 10% de ICMS. Não, ele é 17%. E vai continuar sendo 17%. Se você não pagar os 17%, você terá uma dívida junto ao fisco. Então, aqui você lista os pontos positivos, os pontos fracos que a sua empresa tem. A gente chama de ambiência interna, aquilo que eu tenho sob meu domínio, sob o seu domínio. E aqui embaixo, oportunidades e ameaças. Variáveis externas que você não controla e que interferirão no seu negócio. Bom, o aspecto filosófico, o cenário, a organização dessa matriz. Você para analisar junto à sua equipe. Como é que, diante desse cenário, com isto que nós temos, que você tem de ponto forte e ponto fraco, como é que nós iremos agir para atingir a visão de futuro que você declarou? Daí, você cria as estratégias. O que são as estratégias? São, as grandes vias. As grandes vias que você utilizará para chegar na sua visão de futuro. Quantas você listará? Quantas você criará? Tudo depende do tempo, das pessoas e do capital que você tem para investir. Alguns exemplos disso. Um cliente nosso determinou que ele iria variar a questão dos fornecedores. Ele teria uma amplitude diferente para negociar variedade e valor, poder agregar mais valor. Porque nós sabemos, você sabe, que quanto melhor a compra, melhor a venda e a margem que eu tenho entre uma e outra, que irá impactar efetivamente na lucratividade do seu negócio. Então, uma grande estratégia pode ser, eu terei uma variedade, eu ampliarei em X% os meus fornecedores. Uma estratégia, se eu serei referência, lembra lá, você declarou, serei referência no meu segmento na região sul do Brasil até 2022. E aí, qual é a sua estratégia? Aperfeiçoamento das pessoas para que elas condigam aquilo que você declarou. Então, você investirá no aperfeiçoamento dessas pessoas, na melhoria dos processos.
Eu posso ter como uma grande estratégia a melhor equipe da minha região sul, melhor processo de atendimento dentro do segmento. Então, são as grandes vias que te levam em direção àquela visão de futuro. Determinei a estratégia. Olha, a estratégia varia tanto. Teve uma dentre essas questões de variação de fornecedores, em que a empresária tinha um café e referência em pão de queijo. E ela tinha conseguido, ao longo do tempo, chegar a uma receita espetacular, uma criação, né? Veio de família e ela adaptou para o ramo dela, tornou isto em escala e tinha um fornecedor, mas era um único fornecedor que tinha aquela qualidade de queijo, de matéria-prima que ela precisava. Ou seja, ela era refém desse fornecedor. Quando ela optou por variar isso, ela conseguiu, ainda que em outro estado, outros fornecedores com aquela mesma qualidade e num preço compatível, dentro aí de uma margem que o negócio dela podia investir. Não satisfeita, ela foi buscar na própria região outros fornecedores que pudessem atendê-la, porque dada a distância, o valor do frete, ela ficava ainda refém de variáveis que ela não controlava. E ela conseguiu fornecedores locais que faziam o mesmo queijo que ela precisava. Impactou em facilidade do processo, porque estava à mão, a logística era muito mais simples e muito mais em conta, impactava efetivamente no custo do seu produto final. Então, estratégias reúnem o conjunto de ações que permitirão a você atingir aquela visão de futuro que você declarou. Opa, agora já paro. Não, você não para. Você organiza como é que você fará para aquela estratégia acontecer. E aí, vem para uma ferramenta básica que todos nós usamos de organização de ideias. Você cria lá uma tabela no seu aplicativo, no seu editor de texto, no papel, onde você quiser. Você organiza assim. 3, 2, 1, POC. O que é que eu declaro aqui? Crio lá. Olha só. Qual é a estratégia? XPTO, certo? Aí, veio aqui e listo o que. Vamos colocar aqui o número de ordem, né? O que eu farei? Pode dividir aqui em fases, grandes fases, etapas e tarefa. Fase 1. Pesquisa de fornecedores no âmbito do meu estado, do meu município, no âmbito nacional ou internacional. Listo todas as atividades que eu farei para contemplar esta fase. Passo para a fase 2. Já pesquisei e eu tenho a análise. Dentre aqueles que você selecionou, que você listou, quais efetivamente te atendem em qualidade, preço, tempo de entrega, qual é a logística que essas pessoas têm para te entregar aquilo. Depois posso entrar numa fase de negociação.
Eu posso fazer uma pré-negociação? Você pode pesquisar quais são os valores, qual é a forma, eu vou refinando até que culmina na fase de negociação e seleção desses novos fornecedores. Este é o quê? Aí venho para o porquê. Por que que eu farei essa ação de novos fornecedores? Você fará porque você quer ter uma variedade de produtos e serviços que aquele teu fornecedor antigo não te dava. Você não quer mais ser refém. Você quer aumentar a margem de lucratividade com relação àquele produto ou serviço? Então, por que eu farei? Busque aí a essência, efetivamente, do porquê você quer aquela reação. Porque só porque eu quero variar. Não vale você fazer de forma superficial. É o porquê, do porquê, do porquê você fará. Então, eu quero emagrecer. Emagrecer por quê? Para você ficar bonito, para você ter qualidade de vida. É diferente uma coisa da outra. E todas as ações, tudo aquilo que eu farei estará ligado aqui. Então, eu quero efetivamente emagrecer para ter qualidade de vida, eu tenho que ter todo um conjunto de esforços que me levem àquilo. Então, a atividade física é voltado para aquilo, a questão da assistência médica, da saúde preventiva também é voltada para aquilo. O porquê está ligado, aliás, ele determina o que você fará. Porque se você quiser emagrecer para estética, suas ações serão outras. Você buscará uma massagista XPTO para te auxiliar naquele projeto. Você verá equipamentos que diminuam sua celulite, sua flacidez, enfim. Quando eu determino o porquê, eu determino as ações de forma coerente. E você vai e volta aqui várias vezes, até selecionar as ações que permitam atingir, satisfazer aquele porquê. Certo? Então, o que eu farei? Como eu farei? E aí sim, eu pego isso daqui e vou destrinchar. Você quiser, você lista aqui só o que com uma grande chamada e detalha aqui. Detalha ação por ação e a organiza no tempo e no espaço. Então, onde você fará, quem fará, quando fará, onde, quem, quando. Deixa eu ver se eu contemplei tudo aqui. Certo. É aí no município em que você atua? Tem que efetivamente colocar o onde essa ação será feita. Não é onde eu acharei aquele fornecedor, é onde eu executarei aquela ação. Quem fará? Precisa de um responsável. Adriana, eu tenho um monte de pessoas aqui que podem auxiliar na execução dessa tarefa. Precisa de um. Alguém que lidere aquele processo, que seja responsável pelo início e término daquela ação. Alguém que te prestará contas, que estará alinhado com você o tempo todo para aquela questão. Quando que ele fará? Vamos supor, no ramo de diagnóstico, há um aspecto cultural no país em que em tempos de férias as famílias investem mais em saúde preventiva e elas buscam no período de dezembro, janeiro, fevereiro, fazer exames diagnósticos neles, nas famílias. Via de regra, as clínicas médicas de diagnóstico, de análises clínicas, têm uma sobrecarga neste período, neste trimestre. E aí, neste período, você não fará algo de novo, você já organizou para atender naquele período. Quando você fará, será depois disso. Então, você coloca na melhor
período para você executar aquilo. Por que é no melhor período? Num período em que eu tenha disponibilidade, que você possa se dedicar àquilo, que aquele líder tenha a condição. E é muito importante, muito, gente, que você coloque ali a data do início e do término. Data para começar, para terminar. Por que é importante? Porque nós, seres humanos, me incluo, se a gente não tiver autodisciplina, nós procrastinamos. Olha que normal. Deixamos para amanhã, adiamos. Se eu não coloco data, fica em março. Pode ser 1º de março ou 31 de março, que tudo vai estar ok. A pessoa ou quem você deixou responsável vai continuar dentro do prazo, mas se ele começar 1º de março, o impacto será diferente, os resultados serão diferentes se ele começar dia 31. Se ele começar dia 31, ele só começou aqui, ele está. Os possíveis fornecedores dele. Se ele começou dia 1º, possivelmente no dia 31 ele já tenha listado, analisado, portanto selecionado, e ele traz para você uma gama efetiva de fornecedores que impactarão positivamente. Olha, seu Zé, estes fornecedores têm uma logística boa, entregam no tempo que a gente precisa, e aí não precisamos ter estoques, grande capital impactado para que a gente tenha aquele produto ou forneça aquele serviço. Então, ele já vem com isso pronto. Então, data de início, data de término, para ajudar na reeducação, na autodisciplina de todo adulto na execução. E ao final, você lista, você levanta, e aí é um processo de levantamento, o quanto você investirá efetivamente para aquela ação acontecer, em valores. Não quero definir os valores, não quero divulgar para a minha equipe. Para você é necessário, para os seus líderes aquilo é necessário. Ele precisa saber quanto ele terá para investir para que aquela ação se realize. Então, o 3Q, POC, 5W, 2H, how, né? Esse conjunto organizará a sua estratégia. Terminada a estratégia, você terá para cada estratégia um indicador. Um indicador para ver se aquela estratégia está dando certo, se ela está sendo implantada. Gente, e aí? Estratégia e meta. Por exemplo, eu quero ter o melhor atendimento. A estratégia foi investir na melhoria de processo de pessoas, como dissemos há pouco, certo? Qual é o indicador? O indicador será o nível de satisfação do seu cliente. Olha só, cliente, né? Cliente satisfeito é igual a cliente que é fiel e que, portanto, te permite um resultado diferenciado. Então, seu indicador, nível de qualidade, de satisfação do cliente. Esse indicador, onde ele será apurado? Ele será apurado ao telefone, por WhatsApp, por pesquisa feita. Então, na empresa, ele será. Onde esse indicador será apurado? Como esse indicador será apurado? Por pesquisa direta, por telefone, por WhatsApp ou aplicativo que você queira usar. Efetivamente, como eu farei isso? Como você fará isso? Quem será responsável pela coleta? Para te apresentar este dado? Quando
que esse indicador será apurado? Mensalmente você fará uma pesquisa, a cada 2 meses você fará uma pesquisa, a cada ação nova, a cada treinamento novo que você fará uma pesquisa para saber se aquele treinamento impactou efetivamente no nível de satisfação dos seus clientes. Vamos supor que você tenha uma mercearia, um mercado, e você mudou a disposição. Óbvio, padaria, açougue, está sempre lá ao final do seu mercado, as pessoas têm que transitar pelas suas gôndolas para irem lá. Mas você mudou a disposição da seca salgada, da seca doce, da mercearia, do teu hortifruti, você colocou em outro lugar e quer verificar se aquilo impactou. Então, logo após a sua transformação, a sua ação, você passa uma pesquisa simples que fica ali nos caixas para os clientes responderem, certo? Então, onde, como, quem e quando. Se você for bastante detalhista, quando também você tratará daquele indicador. É preciso um indicador para cada uma das estratégias e metas. Gente, nas metas, elas têm que ser coerentes com a estratégia. Quanto que eu quero de nível de satisfação dos clientes? Quanto que eu quero reduzir com a compra com diferentes fornecedores? Ou quantos fornecedores novos você quer para o seu segmento, para a sua empresa? Então, eu tenho uma estratégia, eu tenho a meta e eu tenho um indicador. Para que o indicador serve para você? Serve para tirar os aspectos emocionais da sua análise, serve para apontar se você está indo na direção certa. Todo ser humano tende, até porque nós temos a emoção, é isso que nos faz diferente da inteligência artificial, nós temos emoções, sensações que impactam na nossa análise. E o indicador, já diz o nome, ele indica como você está naquele aspecto. É dado e fato, é realidade. Em cima da realidade, você pode agir e mudar o seu processo se não estiver indo bem. Ele também indica se aquela ação que você determinou para a sua estratégia está correta. Suponhamos aquela questão da qualidade do atendimento. E você foi lá e investiu. Você promoveu treinamentos de relações interpessoais, treinamentos de qualidade no atendimento. Foi lá e mediu. E o nível de satisfação do teu cliente está o mesmo. Ai, que angústia. Mas o indicador está te falando isso. E aí você consegue tirar ideias. Opa! Então, não era o nível educacional que estava impactando na qualidade dos meus clientes, mas era o processo. O cliente tinha que ir e vir, as coisas estavam organizadas de uma forma confusa para o cliente. Estava pronto para você, mas ele tinha que vir aqui, no início da loja pagar e lá no final da loja retirar o produto. Quando isso nós sabemos, tem que estar próximo, porque ele já efetivou a compra. Não adianta nada ir lá no teu varejo e ficar indo do fundo para a ponta. Então, o processo estava errado, o processo de entrega estava deixando o cliente insatisfeito. O indicador te permite analisar isso. Você conseguirá ver de forma clara. Se você fez tudo isso, concluiu, ui, que bom. Não, se você quiser ainda pode colocar mais um aspecto que nós usávamos muito na década de 80, 90, que é a análise de contingência. Para as principais estratégias, eu olho e pergunto, se tudo der errado, o que eu faço? E o que você fará? Bom, eu tenho que me reorganizar.
Usando um exemplo pessoal, tinha 4 contratos no início deste ano de 2020. Poxa, excelentes. Contratos de consultoria, um para 1 ano e meio, um para 1 ano e outro para 2 anos de trabalho. E um que segue conforme a necessidade da empresa. Veio a pandemia e 3 contratos que eu tinha foram cancelados. Todos 3 eram na área de saúde e bem-estar. E aí, essas empresas, obviamente, pararam para rever seus protocolos, pararam porque não tinham clientes, porque tinham que reunir seus esforços para melhorar a questão de qualidade do atendimento, para seguir o protocolo e para se reorganizar financeiramente. Ela parou de ter cliente e aí não era mesmo o momento de investir em consultoria. E aí o que eu tive que fazer? Olhar para dentro da empresa, olhar para os meus gastos pessoais e reorganizar toda a minha vida, toda a dinâmica da empresa para me adaptar e viver com contrato. Opa, o que isso impactou diante dessa análise de contingência se tudo der errado? Se tudo der errado, economizo e penso em produtos e serviços que eu pudesse oferecer online, em que o aspecto de saúde, de contágio, de prevenção não impactasse no consumo da prestação de serviço que eu ofereço. Então, a análise de contingência, ela antecipa possíveis percalços e prepara, ressalta seus aspectos criativos. E aí, se aquela caca acontece, você e sua equipe agem rapidamente. E você sabe o quanto o tempo de resposta impacta efetivamente nos seus custos e na sua lucratividade. Então, recapitulando, os aspectos filosóficos, cenário, organização disto na matriz, estratégias, metas, como você fará o 3Q POC, indicadores e análise de consistência. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer sozinho. Fica muito bom porque só você tem o domínio sobre isso. E há uma tendência nos pequenos e médios negócios a essa centralização. Muitas vezes o empresário não confia ainda ou crê que a sua equipe não tenha chegado àquele estágio que ele pode partilhar isso sob seu total domínio, sigilo. Mas você está sozinho nesse processo. O controle é seu, a centralização é sua, ok? Se foi isso que você optou. De desvantagem, você está sozinho. Quando você faz com os seus líderes ou com a sua equipe, você reúne esforços, reúne inteligência em favor do desenvolvimento do seu negócio. Eles pensam o seu negócio. Eles se sentem prestigiados quando veem contemplados ali a sua ideia ou a ideia do colega. Ele se percebe ali. Ele percebe na visão de futuro da empresa que pode derivar a sua visão pessoal. Inclusive, há uma empresa de revenda de motos, de 2 rodas, que usa isso. Ela tem uma declaração de visão, que é via de regra feita numa grande árvore, que fica lá nos seus refeitórios, nas suas salas de treinamento, e dali derivam pequenas árvores com a visão de futuro de cada membro da sua equipe, de cada profissional que auxilia na operação daquela empresa. Ela faz vínculo, ela facilita a liderança, porque as visões de futuro estão alinhadas, atreladas. E cada vez que o profissional der um passo, contribuir para o atingimento da visão de futuro da empresa, ele também está fazendo para a sua vida. Fica fascinante, é vibrante, a emoção daquele profissional está presente. Além da inteligência,
toda a emoção dele, a cada venda, a cada prestação de serviço, a cada aumento de lucro, ele vibra porque ele tem parte naquela visão de futuro. Então, posso fazer sozinho, posso fazer com a equipe, como um todo, e posso fazer com os líderes. Numa eu tenho o aspecto do sigilo preservado, na outra eu tenho a contribuição da inteligência e da emoção das pessoas que efetivamente contribuem para um negócio. Eu divulgo todas as estratégias? Nem sempre. Há uma empresa que optou por uma variação, por ampliar dentro do segmento os produtos que ela oferecia. E essa estratégia vazou. E o concorrente, 2 lojas depois, soube daquilo e colocou aquela estratégia em ação antes do meu cliente. Óbvio que o posicionamento vamos falar, teve acesso à informação, foi diferenciada e ela se consolidou. Ela gravou dos clientes que ela não oferecia só isto, mas o leque dela já era isto aqui. E ela conseguiu ampliar da atuação para um ramo que servia empresas para empresa e varejo. Na mesma instalação, com um pouco mais de investimento na variedade de pessoas para o atendimento, de profissionais para o atendimento e na variedade de produto. Então, o aspecto de sigilo é muito importante. O que você divulga, o que você compartilha. Efetivamente é você quem decide isso. Você não quer fazer planejamento. Tudo isso que nós colocamos aqui, você diz para mim que, olha, dá muito trabalho, é muito tempo para investimento, não quero fazer isso. Faça pelo menos um alinhamento estratégico, um agendamento estratégico. Veja o cenário, defina aí suas estratégias e suas ações. Mas alinhe isso e distribua no tempo, porque senão você fica à mercê da determinação da variável externa. É o outro quem vai gerir o seu negócio e não você. E você também, se não fizer por opção, tenha a consciência que isto fica sob o seu domínio, mas sob sua total responsabilidade. Você não terá corresponsáveis, portanto não terá esse conjunto de inteligência, esse conjunto de emoções que te auxiliarão na construção dessa visão de futuro. De qualquer forma, você estará certo. A escolha é sua. Sabendo que a cada escolha você ganha uma coisa, você perde outra. Escolha é sempre isso. Ela traz uma emoção positiva. Ui, eu escolhi, é aquilo que você entende que é o melhor. Ui, eu perdi. Porque quando escolho ir para a direita, fui pela direita, nunca saberei o que seria ter ido pela esquerda e perdi a chance de ir pela esquerda ou em linha reta. Então, escolha é um momento de angústia, porque ela traz ganhos e perdas. E de qualquer forma, você estará certo. A escolha é sua. A escolha é sua. Se você fará o planejamento a partir de agora ou se você não o fará, porque o negócio é seu. E quem determina o tamanho do seu negócio, o tamanho da sua empresa, é você. Nós estamos aqui, eu estou aqui para auxiliar você, para ajudar os pequenos e médios empreendimentos a serem autogerenciáveis. E planejamento estratégico é uma ferramenta efetiva que contribui para o desenvolvimento da sua empresa.